o STF e a liberdade de expressão nas redes sociais. A recente decisão do STF que mudou aí algumas coisas nas redes sociais e a gente quis o quê? Dialogar. Vamos dialogar? E aí, pessoal? Tudo bom, gente? Tudo Cris, bom? Rafa, Risota, Jana. Oiê! Jana, Ricardo, tudo bem, gente? Tudo bem? ótimo. Tô feliz de estar aqui de novo com vocês. Ai, Obrigada Jana. mais uma vez por me receberem. Você, daqui a pouco, você sabe, né? Daqui Vai a ser pouco você já integrante vai ser fixa. integrante fixa. Um prazer enorme receber você aqui pra gente conversar mais uma vez. Então, bora dialogar. Bora dialogar? Vamos. A Sim, gente tudo pode, bem? Tudo bem, a gente Tudo pode bem? falar sem medo de ser censurado, será? Aqui? Não sei. É. Pera, É, Rafa, ó, tudo ó, bem? zoeira, hein? Tudo bem? Tudo bem. Crisota, Vamos lá. tudo bem? A gente Pode falar sem ser censurado? Acho que pode. Qualquer coisa? Não, qualquer coisa nunca pôde, né? Nunca pôde, Quer dizer, né? poder pode. É que nem assim, quando você tá dando aula lá, seus alunos, você fala o quê? Não tá escrito no Código Penal, é proibido matar. Tá escrito proibido matar? Não tá. Tá Não escrito são os 10 que quem mandamentos, matar- né? Não Isso. matarás, né? Exatamente, Não tá escrito lá que quem matar tá sujeito a uma sanção, é isso. Isso. A mesma coisa vai acontecer por aqui, assim. No âmbito da chamada liberdade de expressão, quem fala o que quer, né? Ouve o que não quer. Ou tem Tá um post sujeito, excluído. não tá sujeito eventualmente a ser sancionado, mas isso sempre foi assim, né? Então, sempre foi assim, mas eu acho que... Ó, vamos lá, só para situar quem tá vendo a gente hoje. Teve uma decisão recente do STF que regulamentou, na verdade, regulamentou o artigo 19, né? Isso, do Marco Civil da do Marco Internet. Civil da Internet, que é uma lei já... De que ano que é o Marco Civil? 2014. 2014. Eu ia falar 2012 e eu ia errar. Então, essa nova decisão, ela diz o seguinte, olha, a gente tem uma nova interpretação a respeito desse artigo, porque antes a gente tinha que as redes sociais, né, só tirariam conteúdo a partir de decisão judicial. E com essa nova decisão, agora é possível que alguns conteúdos sejam tirados de ofício, né, pelas redes sociais, então elas têm que ter um controle, e algumas por meio só de notificação extrajudicial, Isso. né? Ou seja, né, se já havia a possibilidade de ser retirado um determinado conteúdo por decisão judicial, significa exatamente isso que o Ricardo tá falando, né? Então, Pois assim, já não podia tudo, né? Então, assim, mudou, mas não mudou muita coisa, né? Na verdade, assim, o que acontecia... O artigo 19, da forma como foi redigido, ele dispunha que para ser responsabilizada, a rede, né, só se ela não retirasse um determinado conteúdo depois de uma determinação judicial. Isso, a responsabilização, é verdade. Né? Aí, nesse caso, então, ela só então que ela poderia ser responsabilizada. Se depois de notificar, se depois de haver a determinação judicial, ela não retirasse. Isso. Isso no artigo 19. O artigo 21 previa algo semelhante, mas envolvendo nudez, por exemplo. E aí, nesse caso, não precisava de determinação judicial. Bastaria A própria rede ou uma notificação partindo da parte. do interessado. Aí assim, mas no caso de nudez, veja, vamos lá. Só pra gente pensar a respeito, vai. Golpe de Estado é menos grave do que nudez? Tá entendendo? Terrorismo é menos grave Tem do gente que que depende do nudez? Estado e depende da nudez, né? Instigação ao suicídio. As histórias dos desodorantes, lá, aquelas coisas, o bagulho da canela, de cheirar a canela lá. Né? Bom, enfim. A gente entra nesse Pode mérito. ser que a questão não esteja nem na gravidade, esteja na identificação. Parece mais fácil identificar uma nudez que viola a intimidade de uma pessoa Bem do fácil. que uma tentativa de golpe de Estado. Sim. E aí eu acho que talvez esse seja o ponto crucial Boa. da identificação Do que vem a dos ser. fatos, né? De qualquer forma, assim, um dispositivo estava muito diferente do outro. Então, assim, ou o artigo 21 estava certo, ou o 19, tá legal? Assim, eu acho que os dois, se você considerar os dois constitucionais, do jeito como estava a redação, de fato, era difícil. Então, o que o Supremo fez, a meu ver, né, foi viabilizar a retirada do conteúdo, harmonizar os dois artigos. Isso, harmonizar e viabilizar que o conteúdo seja retirado sem a necessidade de uma decisão judicial que pode demorar. Um trampo, né? Né? E sem contar assim, né? Você tem ali, para uma decisão judicial, você tem que buscar um advogado, certo? Então, assim, veja, você pode ser vítima, né? Pode existir ali um conteúdo grave, né? Que era considerado grave, mas você precisava acessar o judiciário
para conseguir uma decisão que não é só a demora, né? É toda a burocracia, É né? uma coisa que às vezes é evidentemente, Evidente. rasgadamente violadora de alguma... Violadora de alguma- da honra, né? Bom, de qualquer forma, eu penso o seguinte, tá? Esse blá 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 sobre, acabou a liberdade de expressão. Então, é isso aí que eu quero falar. É a volta da censura. O que me parece, tá? Toda atividade no Brasil, toda atividade, né? Para não dizer toda, não sei se tem alguma que não seja, mas toda atividade é regulamentada. Veja, vamos lá. Você lá no seu apartamento, você dá ao seu apartamento o destino que você quiser? Não. Mas, eu quero montar no meu apartamento uma balada. Lá no 7º andar. É 7º, né? O meu é 7º. Lá no 7º andar, na cobertura. Lá no 7º andar. Eu ia falar que às vezes... O pessoal acha que tem uma balada lá. Às vezes eu convido uns amigos, assim, que aí chega lá e trata como se... Não, tô brincando. Entendi. Mas Não. aí é isso. O que Então- acontece quando isso acontece? Funcionário. Toca o interfone. E veja que tem uma sob regulação pena do condomínio. do condomínio. Que, Tá inclusive, o condomínio pode regulamentar coisas assim. Isso. Que, só aqui no meu condomínio que Ah, é no assim, seu prédio, por exemplo, sei lá, vai. Tal prédio não pode ter locação Airbnb. É uma regulação. É. Então, assim, na verdade... Ou não pode ter às vezes, animais domésticos, né? por exemplo... Não, às mas vezes- veja, dos isso animais daí- domésticos aí já teve decisão judicial Mas acho que dizendo a depende do convenção- animal, né? A convenção de condomínio Pode ter um não pônei pode. no apartamento, tá entendendo? não. Então, O pônei tá na classificação de animal doméstico? ué, se a pessoa quiser ter um pônei, né? Eu vou pensar, eu Não, mas- acho que eu ia gostar de ter um Eu pônei. ia Não, gostar. não faça isso. Não. Eu queria Só ter aquele compra cavalo que é pônei. gigante. Você já viu? Como chama aquele cavalo que é gigante? Tem o Peixerron, né? Será Que que é é esse um o dos nome? gigantes. Ai, é maravilhoso Porque ele aquele é cavalo. dócil, tá? É. O pônei não. O pônei é o chihuahua dos cavalos, tá? A pessoa pensa assim, que pequenininho, vou comprar pro meu filho. E ele é... Ele nervoso? é enjoado. Ele é o chihuahua dos É o Lulu da Pomerânia. dos equinos. É verdade. Bom, A mas Gina tá falando, eu vou pra conhecimento gente de não casa. fugir né? aqui, né? Pra Vamos gente lá. não fugir. Então, da regulamentação. Não, então, você Tá. vai. Fala, eu vou comprar um ônibus e vou fazer transporte. Não pode. Não, você tem que se submeter A a um regramento. O jornal impresso de papel, no nosso tempo era de papel, né? Não no tempo dela. Fala né? no seu tempo. Isso. Mas o jornalista não publica... Ele é responsável por aquilo que ele publica. Pelo conteúdo Pelo publicado. conteúdo publicado. Entende? Então, assim, isso daí existia. Por que a rede, ela vai ser um ponto fora da curva? Assim, não, a rede não. Então- As redes a gente não vai regular. Tá entendendo? Mas só que aí você falou uma coisa que pode gerar confusão, que aí acho que junta um pouco com o que a Gina falou. Você falou assim, o jornalista publica e ele é responsável. E o jornal Também. também. Então, é só para não deixar... Sim. Pra não Sempre deixar, foi, né? Sempre foi responsável. Não. É É. porque senão você... Quando você fala só o jornalista, a pessoa pode pensar, beleza. Então, existe a responsabilização de quem posta, mas vai responsabilizar a rede social pela postagem? Então, assim... para deixar claro, sim, né? O jornal também era responsável. E aqui a gente está falando em responsabilidade... Veja, isso também é importante, acho que a gente deixar claro. A gente está falando na responsabilidade civil, certo? Isso. Certo. Então, assim, a prática do Explica crime... Explica o que é. Então, a prática do crime é da autoria de quem fizer a postagem, de quem fizer... né? Se aquela postagem configurar um crime. Responsabilidade civil, a gente está falando de indenização, a gente está falando da responsabilidade de retirar do ar, né, se aquilo violar direitos difusos, inclusive, você pode fazer uma indenização coletiva, né, pagar uma multa, mas não uma responsabilidade criminal, certo? Das Exatamente, redes, né? exatamente. Das redes, né? Até porque é Exatamente. pessoa jurídica e tal. Agora... Isso que a Gina falou, para mim, eu acho que é o mais importante. Porque, embora a decisão tenha lá estabelecido, né, quais os crimes e tal, mas o que pega é o ato antidemocrático, né? E aí? Então, porque, na verdade, pesquisando a respeito desse tema, eu vi uma entrevista de um advogado especializado na área de direito digital, e ele explica... Claro, ele estava expondo a opinião dele, ele fala o seguinte, fala assim, não, como estava, era ok, porque as imputações que obrigavam as redes a retirarem o conteúdo eram muito claras, muito objetivas. Por exemplo, a tal da nudez.
né? Ou quando envolvia algum crime relacionado à pedofilia, por exemplo, né? Isso é muito objetivo, é de visualização rápida, né? De entendimento rápido. Agora, quando você parte para outra linha, como, por exemplo, uma tentativa de golpe, o que é uma postagem que fomenta uma tentativa de golpe Qual é o ou limite uma disso opinião pra uma crítica política? exatamente. Né? Qual a diferença? Ou mesmo num crime contra a honra, o que é uma crítica ou o que é uma ofensa? Há uma linha ali muito tênue, né? Para ficar a cargo de... Veja, não tô emitindo opinião, só apresentando aqui o que o advogado falou. Há uma linha muito tênue entre o que é opinião e o que é uma ofensa. Eu concordo com Né? você. Então não dá para... E o Supremo, ele adentrou esse terreno dizendo o seguinte, olha, quando se tratar, por exemplo, de crimes que envolvam o ataque à honra de uma pessoa, a rede é obrigada a retirar quando notificada. E quando se notificada, for, né? Quando notificada, Quando extrajudicialmente. Extrajudicialmente, Mas se tá. não fizer isso, presume-se a responsabilidade. Isso. E aqui há uma presunção de responsabilidade. A decisão suprema ele fala de presunção de responsabilidade. Então é o seguinte, quando a rede se omite, presumidamente ela está sendo responsável por aquele conteúdo no ar daquela rede social específica. Mas eu queria fazer uma provocaçãozinha. Eu também, mas vai a sua primeiro, vai. Veja, essa mesma nuance aí que você mencionou, você nem deu sua opinião ainda, tá? Mas, Eu já quis dar a minha na frente. Essa mesma nuance que você mencionou sobre limite tênue, né? Uhum. Concordo, tem um limite tênue, né? Então, o que é uma crítica aceitável, né? É uma crítica política aceitável e o que significa, por exemplo, um ataque à democracia. Vamos lá. Mas as demais mídias já não enfrentavam essa dificuldade? Não estou falando das redes sociais. Mídia impressa, jornal, TV, rádio. Né? Já enfrentavam essa dificuldade também. Né? Alguém que viesse a fazer uma crítica qualquer, em qualquer um desses meios aí, também vai enfrentar essa mesma linha. Né? Vai se defrontar em algum momento com essa linha tênue, né? Então, eu penso que, de um modo geral, a ideia de falar assim, olha, não, vocês não são, sabe, vocês redes não são um ser supremo que estão alheios à possibilidade de responsabilização civil. Vocês têm que ficar ligados, sim, porque vocês podem ser responsabilizados. Acho que esse é o ponto positivo. Então, mas eu acho que não. Eu acho que o ponto positivo é outro. Eu acho que o ponto positivo é o seguinte. Foi uma facilitação no processo em alguns casos. Também. É isso. Porque, assim, já existia essa ideia da responsabilidade por meio da ordem judicial, certo? Sim. Então, agora o que a gente tem? A gente tem a desnecessidade da ordem judicial. Então, em alguns casos, o próprio advogado, a própria parte, apresentando uma notificação extrajudicial, já coloca aí na imora, né? Já cria a obrigação da rede social de excluir aquele conteúdo. E as próprias redes, em relação a determinados conteúdos, têm que fazer esse controle por si. Então, assim, eu acho que... Antes de haver qualquer notificação, inclusive, né? Antes de haver qualquer notificação. Então, assim, eu acho que o melhor ponto é o seguinte. Desburocratizou a colocação das redes sociais em mora. Ou seja, a obrigação delas de retirar aquele determinado conteúdo que antes precisava de uma ordem judicial e agora não precisa mais. Eu acho que isso é o mais importante. Vocês não acham, não? Não, eu acho. Desculpa, Jana, pode falar. Eu recebo esse ponto positivo com algumas ressalvas. Por quê? Talvez seja até influência da cadeira que eu tô sentada. Eu acho que se o judiciário, né, que é composto por pessoas que têm um profundo conhecimento jurídico, tem dificuldade de dizer o que é certo e o que é errado, o que extrapola e o que não extrapola, dentro de um processo, atribuir essa função para uma empresa que tem interesses privados, que tem ali os seus próprios ideais, coloca essa situação tão grave como proteger a liberdade de expressão e resguardar a intimidade na mão de quem não tem competência jurídica para isso. E aí, eu acho que isso pode gerar uma automatização
porque essa análise pode ser feita de uma forma muito superficial por inteligência artificial, ou então pode até estar com maior influência de ideais políticos e até financeiros também, porque imagine a rede social recebendo uma denúncia. Para evitar uma indenização no futuro, é melhor já tirar do ar e a gente se proteger, porque eles não estão... A sensação que eu tenho é que a preocupação aqui não é tanto com a liberdade de expressão e a garantia da intimidade, não por parte do judiciário, mas por parte da empresa que recebe isso. Eles vão querer se resguardar, evitando indenizações no futuro. E aí, até que ponto a gente vai ter uma censura e até que ponto a gente vai ter a garantia do direito de informação, de comunicação? Isso tudo eu recebi essa decisão com uma certa preocupação e um desconforto, porque me parece que é uma função do judiciário. Não dá para responsabilizar uma plataforma digital, na minha opinião, a fazer esse trabalho. Mas você sabe o que eu acho, Jana? Eu acho que nesse ponto, acho que a gente inverteu o ônus. O que eu quero dizer? Assim, ó, Cris, sofri um determinado ataque por meio das redes sociais. Então, eu notifico. Vamos imaginar que eu nem fosse advogada, mas eu faço lá uma notificação extrajudicial e falo para a rede, retire. Enfim, a rede, para se garantir, vai retirar. Sem questionar se realmente há ali uma violação de direitos fundamentais, sem fazer essa ponderação entre direitos, né? Entre a liberdade de expressão e o meu direito fundamental, a minha intimidade, a minha privacidade, a minha honra, ok. Mas se quem publicou realmente, né, entende que aquilo é uma informação, aquilo é uma informação de interesse público, aquilo realmente tem que aparecer nas redes sociais e tal, ela pode questionar isso perante o Poder Judiciário. Pode, até administrativamente parece que vai poder, né? Então exatamente. Então, acho que administrativamente perante a rede você social. preserva, perante a né? rede social, Mas Então, é porque na dúvida... eu acho que a privacidade, a intimidade e a honra, ela uma vez que ela é violada, não tem reversão. Não. Agora, a liberdade de expressão tem. Porque eu posso não publicar isso hoje. Aquela determinada pessoa que publicou, seja uma pessoa física ou jurídica, seja um jornal, seja um podcast, seja o que for. Ela vai poder publicar amanhã, se amanhã se chegar à conclusão de que aquela notícia, né, ou aquela publicação, ela tem relevância pública. Então, ela pode publicar amanhã. Agora, se a minha honra for destruída por meio de uma publicação... não tem como reverter. Na dúvida, você garante, difícil. então. Na dúvida, garante isso aí, o direito me fez lembrar, individual. sabe o quê? As biografias não autorizadas, né? Isso. A pessoa, então, ela recorria e falava, não quero autorizar a publicação da minha biografia, porque tem coisas ali ou que não retrata a verdade. Roberto Carlos é por exemplo, um exemplo clássico, né? bem acabado desse. Aí assim, então tá, a pessoa que quer publicar a biografia, porque ali é um assunto de interesse público, enfim. Né? Não é uma personalidade, né? Aí ela recorrer ao judiciário, que acho que é mais ou menos isso que a Cris está falando, né? Então, ela recorre e garante a ela, então, o direito de publicar. Mas ficou garantido a quem não quer que publique o direito de o primeiro clique ser o dela para tentar se preservar. Sim. Né? Lembrando o seguinte, né? Que a decisão do Supremo, ela refere que em relação aos crimes em geral... A pessoa, né, que se sentir prejudicada, ela faz a notificação da rede e a rede, se não retirar, fica sujeita depois. Sujeita, né? Fica Também não é automático. Ela fica sujeita a, Isso é bom. eventualmente, ser responsabilizada civilmente, ter que pagar. Isso. Em relação a um determinado rol de crimes aqui, a rede tem que tirar sem que ninguém notifique. Prevenir né? até o post, Agir Isso. por conta própria. Quais são esses crimes, né? Tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, terrorismo, instigação à mutilação ou ao suicídio, racismo, homofobia e crimes contra mulheres e crianças. Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas também. E tráfico de pessoas. Mas essas e crime publicações... E essas publicações têm que ter sido veiculadas, não é? Por anúncios e impulsionamentos pagos ou por chatbots ou robôs, não é isso? Eu acho que uma coisa está desvinculada da outra. Em relação aos crimes,
independentemente claro. se for impulsionado ou não. Esses crimes que eu falei agora, esse rol de crimes considerados mais sérios, portanto, que... Eu acho que aí ninguém vai discordar, né, desse ponto. Não, mas assim, tem a questão da... a decisão do Supremo usa uma expressão, as plataformas, quando acontecer o sistema de notificações, impulsionamento. Veja, quando for uma coisa... Quando houver uma coisa sistêmica. Uma falha que ele chama de falha sistêmica. Agora, a decisão do Supremo também não disse o que é não vai entrar nesse rol publicação de detalhes. sistêmica, né? E acho que isso aí é que promove, então, alguma dúvida, né? O que é essa... A promoção sistêmica de publicações de um determinado sentido. É aquela rede artificial de distribuição. De distribuição, acho que é o impulsionamento. Seja por robô, né? chatbots e até pago, né? E aí eu acho que faz sentido mesmo, porque eles fazem uma análise prévia, tanto é que quando você impulsiona algum post, demora para funcionar. Então, daí eu acho que faz sim mesmo sentido, porque eles têm que fazer uma análise prévia, até porque está sendo cobrado para isso, né? Então, é um cenário que me deixa mais tranquila essa avaliação prévia. Agora, nos outros assuntos, violência contra a mulher é muito grave. A gente já falou sobre isso 1000 vezes, e é verdade, é grave mesmo. Só que será que ali está incentivando a prática de violência doméstica ou será que está tentando conscientizar? E aí a gente vai ter que colocar tudo numa caixa muito automatizada, porque a violência contra a mulher acende a luz vermelha, já proíbe a publicação. Se a parte quiser que publica, ela vai lá e pede para publicar. Mas, poxa, eu vou ter que pedir para publicar tudo o que eu quiser sobre esse assunto, sendo que meu objetivo é só informar, falar para a mulher, olha, isso aqui é violência doméstica, fique atenta. Isso aqui pode... incentivar alguém a se machucar, a se mutilar. Fique atento. Um psicólogo, um psiquiatra fazendo um post. Será que não entra tudo num automatismo que eu considero muito prejudicial? E vai entrar porque a gente está falando de rede social que só se utiliza de algoritmos, de sistemas automatizados. E, enfim, não era essa... me parece que não é essa a intenção do Supremo, mas é o que vai acontecer na prática. Na prática, do tipo... Por exemplo, eu estou vendo aqui como deveres adicionais... partindo aí extraindo aí da decisão do Supremo. Os provedores de aplicação de internet deverão editar a autorregulação que abranja necessariamente sistemas de notificações devido processo e relatórios anuais de transparência em relação à notificação extrajudicial, anúncios e impulsionamentos. Isso aqui vai ser automatizado. Então, por exemplo, partindo aí da sua fala, uma pessoa orientando mulheres vítimas de violência praticadas num contexto familiar, ou doméstico, ou mesmo em um outro contexto. Essa pessoa falando, ela pode ter o seu vídeo ou a sua mensagem bloqueada simplesmente porque o algoritmo vai identificar como ato. Mas, gente, desculpa, mas isso já existe. A gente sabe disso, porque a gente tem, né? A gente fala de assuntos aqui super sensíveis. E a gente é bloqueado. A gente é bloqueado. Então, assim, eu acho que o passo é o seguinte... Plataforma, me diz como é que você está fazendo isso. Ainda que seja automatizado, ainda que seja por algoritmo, mas assim, o que vocês bloqueiam? Porque, veja, a gente aqui, quando a gente fala de racismo, a gente está sempre numa discussão jurídica, a gente está sempre numa discussão de um caso concreto, sei lá, de uma notícia que já foi veiculada, e mesmo assim a gente tem vídeos que são bloqueados ou que são... E aí eu penso... Por conta só da palavra. Só da palavra. Então, aí eu acho que a vantagem dessa regulamentação é o seguinte, olha, ok, plataforma, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso manualmente ou por um ser humano ou por alguém que tenha bom senso, né? Mas assim, você vai ter que me dizer como é que você está fazendo. Você vai ter que me dizer como que você está prevenindo. Com critério, né? Qual é o critério que você está adotando? Porque o que eu vejo, assim, muitas vezes a gente está aqui, né, numa tentativa de, justamente, conscientizar, por exemplo, contra a violência doméstica. Racismo. Né? Eu acho que violência doméstica é até pior, sabe por quê? A gente também teve problemas. Por conta do nome do... Não, e aí eu vejo umas coisas na internet. Eu tô falando de violência doméstica e tô falando de direitos das mulheres, porque assim, eu vejo algumas publicações daquele povo Red Pill, por exemplo, e eu falo, cara, como é que essa publicação está aí?
né? E eu falando sobre, né, tentando conscientizar mulheres e homens, inclusive, né, sobre o que é violência doméstica, o que é violência patrimonial, o que é violência moral, e o meu vídeo é bloqueado. Pode ser que a rede tenha viés? Então, com aí, certeza. com Esse certeza, é o ponto, né? E é tanto que eu acho que é daí tem, né? que vem. Tem. Ah, óbvio. E Não, tem. isso é óbvio, né, um gente? exemplo A história... bem acabado foi a posse do A turma do Trump, lá, a turma que ué. tava na posse do Trump. Não É. ué. Então, Acho e aí que o que a gente... São eles então, que dominam as redes, né? É. E aí a gente já vê o movimento, né? Porque eu acho assim, logo que a decisão saiu, né? A notícia das redes foi, olha, nós vamos ver, né? O que nós vamos fazer, porque veja bem, né? A maioria das Até grandes se ameaçou posicionou... a encerrar a atividade encerrar no Brasil. atividade Algumas, e né? tal, não sei o quê. E eu acho engraçado, porque quem lida com direitos humanos, quem lida com direitos fundamentais, quem lida com liberdade de expressão de verdade, né? Não quem tem o interesse financeiro, né? Não quem tem o interesse financeiro nessa liberdade de expressão, mas quem trata mesmo de direitos humanos ficou menos preocupado com essa censura do que as redes, com essa pseudo-censura. Ninguém, né? Você não vê um grande constitucionalista falando assim, nossa, essa decisão do Supremo invadiu de forma muito grave a liberdade de expressão. Eu não vi, pelo menos, né? Também não vi. Agora, as big techs, porque justamente você tem aqui ainda os posts patrocinados, ou seja, é como elas ganham dinheiro, né? Exatamente. É uma forma de renda. De monetizar, né? De monetizar. Então, não, talvez a gente encerre as atividades no Brasil. Isso eu acho muito sério. Eu acho que a gente acreditou no bom senso. Como aquele, o livro lá, Como Morrem as Democracias, né? Que os autores tratam... daquela ideia, né, de que existe um mínimo ético que nunca De uma autorregulação. De uma autorregulação. Da própria democracia. E eu acho que a gente É. acreditou nisso quando as redes sociais surgiram. Assim, gente, ninguém vai xingar uma outra pessoa na rede social. Você não xinga na sua... Né? Não xingo na sua cara, vou xingar por meio de uma rede social. Mas E aí aí Se xingar, vai ser né? cancelado, né? Aí é que xinga, né? Claro. Aí é que Então, xinga, porque parece que a pessoa fica Exato. atrás do escudo ali, né? Ela Isso. se sente protegida Fica mais pra poder... corajoso, né? Pra- Não, É exatamente. verdade isso. E tudo virou assim, é só minha opinião. É só minha opinião. Não, isso é minha opinião. Você escuta, ok, pode ser a sua opinião, mas quando você declara essa opinião, você é responsável pelo eventual Isso. crime que você Eu acho pratica muito a partir louco. dessa opinião. E Eu acho essa muito louco pessoa porque, deve ser assim, responsabilizada. Aí a né? turma É. vem defender, por exemplo, quer ter liberdade de expressão para defender o AI-5. AI-5 que, se existisse, mais ou menos parecido como Não existiu... teria né? rede social. Não teria, não teria liberdade de oportunidade, expressão. exatamente. Pois é. Não teria nem... muito louco. Mas talvez tivesse, na verdade. Veja só. Aí a gente vai para outro lado, né? Que foi o ministro Flávio Dino falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim: quando a gente está aqui discutindo eventual regulamentação e tal, pelo menos a gente está tentando regulamentar. Né? E aí ele deu o exemplo dos Estados Unidos, que agora baixou lá uma norma administrativa. Dizendo o seguinte: quem quiser visto de estudante para os Estados Unidos que abrir a Eu vi rede. isso. tem que ter obrigatoriamente uma rede social aberta ao público. Pra Aberta. gente poder fuçar, né? Então, exatamente. Assim, fuçar a rede social é requisito para você obter um visto de estudante nos Estados Unidos. Mas não é isso. É assim, não, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não quero ter rede social. Então você não vai ter não visto. É um retrocesso. Porque você tem que ter a rede social e eu quero saber o que você põe lá. Então, assim, quando a gente fala, o STF está aqui discutindo o que pode, o que não pode, como não pode, pelo menos a gente está tentando regulamentar de alguma forma, né? Não está um presidente, que, né? um país... Uma única canetada. Que, numa canetada, vai dizer assim, não, aqui no meu país é o seguinte, dependendo do que você põe na rede social, você vai ser... deportado, ou você não vai ter o direito de estudar aqui, ou você não vai ter o direito de vir para cá. Né? Então, assim, Um cenário mais delicado, muito né? mais delicado. Então, são sanções que são aplicadas de forma absolutamente aleatória. E eu achei o pior, não é nem isso. Ok, o visto não é um direito, né? Um visto para você ter acesso a um país não é um direito, é um privilégio. Ok, beleza. Mas eu acho assim, você obrigar a pessoa a ter uma rede social para que ela possa solicitar o visto pode ser negado se aquela pessoa não tiver rede social. Isso é um absurdo. Eu acho assim, é um absurdo. Então, será que é um interesse econômico? O que é, né? Não sei. Eu não consigo entender. Daí porque eu vou dizer, de novo, que eu acho um avanço, entendeu? O Supremo, pelo menos, entender que as redes, elas não são...
elas não estão fora do âmbito do controle Do que Estado. toda atividade tem que ter. Eu também acho. Entende? Então tem que ter. Não, mas isso aqui Né? no Brasil é assim. Tudo no Brasil é assim. Nada é absoluto no Brasil. Exato. As pessoas têm que começar a entender que não há direito absoluto no Brasil. A gente já discutiu várias e várias vezes Sim. em outros episódios sobre esse assunto. Não há direito absoluto no Brasil. Eu não posso fazer o que eu bem entender porque eu tô dentro do meu quarto, mexendo no meu celular e eu tô se sentindo seguro atrás de uma tela e postar o que eu bem entender. Não, tem sem- regulação. Se você resolver explorar sem qualquer petróleo no consequência. seu sítio, lá vai. Eu acho que no meu sítio aqui, se eu furar, tem petróleo. Né? Não é assim. Não, você não pode Não. cortar uma árvore dentro Exato. da casa. Exatamente. Você pode Dentro da sua casa. um crime ambiental. Ah, mas é a minha propriedade. Ah, então. Não é, Não a propriedade é, absoluta. Rasgar dinheiro, né? É? Mas esse controle, ele é positivo. O que não... Sim. O que eu me deixa desconfortável é atribuir a responsabilidade do controle exclusivamente à empresa. Porque como que a empresa, além de identificar, para retirar a publicação, ela tem que julgar se aquele conteúdo é ou não criminoso. E esse julgamento não cabe a uma pessoa jurídica que tem os seus próprios interesses. Isso quem tem que fazer é o judiciário. É, mas aí tem um senão, né? É quando a gente tá no primeiro ano da faculdade, que a gente tem que escrever as redações, assim, escreva o que é justiça. É difícil, né? Dizer o que é justiça Até é difícil. hoje Agora, é seja difícil. vítima de uma injustiça e você vai saber na hora. É Então, fazendo um paralelo, verdade. eu acho que assim, se acontece alguma coisa que toca você muito profundamente, que você se sinta, fala, olha, não, eu vou pedir para retirar isso aqui porque isso me afeta. Acho que sobra para outra parte a possibilidade de tentar judicialmente reaver o post, mas eu entendo o que você está dizendo, tá? Mas eu acho que seria De pro fato, autor. eu entendo que, publicação. de fato, assim, deixar na mão, eventualmente, de um burocrata ali que, né? Ou de ele um quem vai algoritmo. Abre Isso. espaço para arbitrariedade. Sim. Mas você não acha que já existe isso? Eu acho que existe. Só que permitir que uma pessoa faça isso deliberadamente torna a situação muito mais perigosa. Porque daí só vai ter post enviesado para um lado. Para o outro não vai ter. Porque uma pessoa fez uma denúncia que isso aqui é abusivo. E aí a outra pessoa viu e falou, é abusivo mesmo, vou tirar. Mas será que aquilo realmente é abusivo de uma forma objetiva? Não acho perigoso fazer isso. Não, então, eu também acho, Jana. Eu só acho que isso já acontece. É isso que a gente está falando. Dependendo do que você posta, se você quiser patrocinar ou se você... a rede, eu quero dizer assim, essas verdade. redes, elas já fazem um filtro sem qualquer tipo de satisfação. Você entra lá em contato e fala assim, escuta, qual foi a razão pela qual o meu conteúdo está bloqueado? E elas simplesmente não te respondem. Então, assim, já existe uma pessoa que diz, isso aqui eu vou botar para andar, isso aqui eu vou distribuir para um número... Vou liberar. Eu vou liberar e isso aqui eu vou segurar. E tem um viés, né? Tem. Eu acho que tem um viés. E muito claro, uma né? coisa... Não, e assim, o que a gente vê é o seguinte, é o que causa, né? É o que causa, é o que tem a potencialidade Fomenta, né? de fomentar discussão, Cliques, Deus, enfim. né? É isso, é o que tem a potencialidade de criar conflito, né? Então, assim, eu acho que as redes sociais acabam, já fazem esse tipo de censura, vamos dizer assim, julgam lá, né, o que vai ser potencializado, o que não vai ser potencializado, sem qualquer tipo de prestação de contas, digamos assim. Eu acho que isso já existe. Eu acho que a gente acreditou, sinceramente, que só ia precisar disso por meio de uma decisão judicial quando a lei lá de 2014, né, o Marco Civil veio. A gente falou assim, não, as redes sociais vão ter bom senso, né? Só nos casos muito graves é que a gente vai precisar aí de uma autorização judicial. E aí o que a gente viu foi, eita atrás de vixe, até a gente chegar em 2025, e o STF falou assim, não, isso aí não tá dando certo desse jeito. Essa autorregulação das redes sociais, eu acho que não tá funcionando. Tava Vamos muito tentar terra colocar... de ninguém, né? Tá muito terra de Muito ninguém. terra de ninguém. Muito terra de ninguém. E me parece que, de novo, o STF, a gente já discutiu isso também, o STF tem que tomar a frente de um assunto que era do legislativo, porque o nosso legislativo não resolve absolutamente nada, né? O legislativo está lá para isso. Quando uma lei que já tem 11 anos de vigência e claramente não está sendo aplicada adequadamente, e ninguém se mexe
pra nada lá no Legislativo, aí tem que vir o STF pra resolver. Se mexem sim para garantir as emendas Mas para os seus enfim. rincões e etc. Né? Do tipo, Aí asfaltar o próprio condomínio. É um outro... aí asfaltar o próprio condomínio. Também, né? Gente, né? Aumentar o número de deputados, mas precisamos cortar gastos. Mas como? Aumentando o número de deputados? Como sempre foi. eu acho né? que a gente vai ter que... Mas- Quando a gente colocar esse episódio lá nas redes, a gente vai falar sobre pôneis, chihuahuas E deputados. asfaltos. E asfaltos. Do que foi esse episódio? Falamos de muitas coisas. Eu acho que isso aí é um assunto pra gente tratar depois, mas é isso, né? De novo, a gente vai voltar ainda na outra questão, né? E aí? O Ricardo tá me apontando ali, aí Você eu desconcentra, perco... desculpa. desconcentra. É um bastidor. É o tipo Ricardo a- tá indicando o tempo aqui do... O Ricardo tá assim, Cris, ó, vai encerrando aí, porque já eu perdi o que eu ia falar. Cruel, viu? Não, desculpa, não foi minha intenção. A gente pode voltar de novo. O que eu ia falar era o seguinte: mais uma vez, né, daqui a um tempo, a gente vai estar discutindo de novo Vai. o ativismo judicial. E aí, o STF tem esse papel, não tem esse papel? Pode isso ou não pode isso? Né? O Poder Judiciário vai poder fazer essa regulamentação e tal? É papel, não é? Até que ponto é? A gente sempre vai ter isso. E aí, vai ser essa discussão é para pensar, né? É para pensar, porque, É veja... interminável também. É interminável né? Porque se a gente também. for pegar, por exemplo, o que o STF fez com o pacote anticrime. Então. O STF não legislou. Assim, tenho dúvidas se não. Sabe? Ele mudou completamente, né? Pois Mas é. enfim. Mas enfim, isso gente- isso acho que é Outro Diálogo vai longe. episódio. Bom, gente, é isso. Jana, eu queria te agradecer demais por ter vindo de novo aqui. Eu que sempre agradeço. fico muito feliz quando você vem. Eu fico também muito feliz, gente. Obrigada. Obrigada a Parabéns. você, Rafa, Ri. Obrigado, Até Joana. o próximo. Tchau pra todos. Jana, obrigado mais uma vez. Sempre bom ter Obrigada. você aqui, viu? Fico muito feliz. Tchau, a gente. Tá cogitando substituir, definitivamente. Pra sempre. Deixa uma troca pra melhor, gente, ó. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchauzinho.